Aqui é a questão das fórmulas que eu passo para os alunos. Aí você pensa assim, mas que raio é isso? Você está pegando uma língua e transformando numa, como é que fala, numa ciência exata? De certa forma, sim. Por quê? Porque não adianta só você, tipo, como é que eu vou aprender frutas? Banana, apple, papaya, você, sabe, você vai aprendendo palavras soltas. Tá, mas como é que eu vou juntar isso numa frase? Então essa é a questão da fórmula. Na maioria das vezes, uma frase em inglês funcional, ela vai seguir esse espaço. Tem exceções? Tem, mas na maioria das vezes tem esse espaço. Então, por isso que eu dou fórmula para as pessoas, os verbos que tem que dar, tem que usar, e em qual ordem vai tal coisa. Então, aqui, resumidamente, o que é mais importante? O verbo to be com o verbo com ing. Lembra disso? Sim? Uhum. Não? Sim. Tá? Verbo to be com o verbo ing. Em ing, verbo no gerúndio. Exemplos: trabalhando, comendo, bebendo, fazendo. Beleza. Isso. Frase positiva, ó, sujeito. Depois você vai ter que colocar o quê? Verbo to be no presente. Am, is, are. Depois verbo com ing, só depois o verbo da frase. Pronto, você já tem um modelinho, você já conseguir montar a sua frase de maneira eficiente. Negativa, a mesma coisa, só que você coloca o not depois do verbo to be. Beleza, já entendeu a diferença de um para o outro, positivo e negativo. Aí a pergunta, aquela coisa, a inversão. Verbo to be primeiro, um dos três, depois o sujeito e o resto vai igual. É a mesmíssima coisa, ó. Am, is, are é o verbo to be no presente. Aqui o was, you were é a mesma coisa, só que no passado. Entendeu? Então tá correlacionado. Verbo com ing, complemento. Aí aqui, negativo, was, you were, mas not, mas verbo com ing é complemento. Então você começa a perceber um padrão. A pergunta no passado contínuo. Inverter o sujeito com o was, you were. Aí aqui o futuro. O que você precisa para o futuro? O will. Então você simplesmente vai pegar o be e o ing e acrescentar mais o will. Então aqui, ó, sujeito mais will, mais be, mais verbo com ing, mais complemento. Negativando, will mais o not, mais o be, ing, complemento. Pergunta, inversão do will com o sujeito. Então você vê aqui como segue o mesmo padrão? O presente contínuo, passado contínuo e o futuro contínuo? O que você achava das fórmulas? Você conseguia entender por que eu dava isso? Cara, no início eu me perdi um pouco, mas depois eu realmente vi que dessa forma aí fica muito mais fácil entender o sentido de formular a frase mesmo. Tipo assim, quando você falou, uma coisa abstrata se torna uma coisa mais exata de se fazer. Isso, primeiro na teoria e depois na prática. Eu tenho que botar a rodinha na sua bicicleta para depois você andar. A frase você está trabalhando muito. Então eu quero que isso aí eu botei no presente. Então eu estou afirmando, botei no presente contínuo. Eu quero que você monte agora, você está trabalhando muito. Presente contínuo, frase positiva. Monta isso aí para mim. You are working. Você lembra muito? How do you say this? Hã? A lot. Então, you are working a lot. A lot. Yes. Working a lot. Nega isso aí para mim. You are not working a lot. Pergunta. Are you working a lot? Isso aí. Aí, beleza. Eu peguei uma frase bem neutra, principalmente na questão do complemento, né? Que eu não coloquei hoje, ontem, amanhã, para não dar problemas, tá? Porque eu quero que você pegue a mesma coisa, você está trabalhando muito, aí você me deu aí as 3 versões do presente contínuo dessa frase. Você vai pegar essa mesma frase e vai agora montar. Você estava trabalhando muito. Você vai jogar agora no passado contínuo, no positivo. Vai. You were working a lot. Então você vê a mesma coisa, jogou do presente pro passado. Não foi nenhum problema. Aí nega isso aí para mim. You were not working a lot. Isso. Aí aqui é a questão da pergunta. Were you working a lot? Isso. Aí aqui, ó, vamos jogar pro futuro aqui, isso aqui. Você vai estar trabalhando muito. Então vamos lá. You will be working a lot. Isso.
Porque lembra que o modal não conjuga. Isso vai afetar o verbo to be do lado. Então você não precisa mexer, você deixa no infinitivo, tá? Entendeu? Então é só aquela questão assim de você lembrar coisinhas bobinhas, mas esse depois você pega facinho. Aí vai as outras duas aí, negando. You will not be working a lot. Isso. E a pergunta? Will you be working a lot? Ótimo. Agora, presente simples. Sujeito mais o verbo. Eu botei entre parênteses esse S. Lembra da questão do do e do does? Quando é reshit, tem que colocar S no verbo? Sim. Então, porém, essa é uma pegadinha, né? Porque como a gente está falando de you, deixa eu ver. You work a lot. Eu deixei aí uma coisa genérica. A forma é uma coisa genérica, para você usar para todas as situações. Aí depois, negativo, você usou o do e o does, dependendo do sujeito, e o not. O verbo não precisa estar com S, né? Porque aí no caso o does estaria presente. Depois a pergunta, a inversão, verbo também sem S, no presente, né, obviamente. O passado, aí aqui também tem a questão confusa. Por exemplo, se falar você trabalhou, you worked. Só que quando você nega, you did not work. Então o did no passado, o work volta para o presente, para a questão do infinitivo. Né? Aí não precisa do ed. Aí a pergunta é a mesma coisa. Did you work a lot? E o futuro aqui, né? Lá atrás você viu lá, o verbo to be não mexe, não conjuga. Então aqui simplesmente você só vai usar will com work, né? No exemplo dado. Aí depois o will, not, verbo e a inversão. Tudo bem? Deu para revisar rapidamente? Então aqui, ó, você trabalha muito. Essa é a frase que eu peguei para você. Então você trabalha muito. Então mantenha aí o a lot de complemento para facilitar a sua vida. Aí você vai pegar essa frase e bota no presente simples positivo. You work a lot. You do not work a lot. Isso. E a perguntinha? Do you work a lot? Isso, entendeu? Viu como é simples? Se você seguir a forma padrãozinho, você começa a entender o que você tem que fazer para frases curtas e simplesinhas. Aí você começa a dar os seus primeiros passos para conseguir entender textos que as pessoas estão falando. Agora, ó, passado, tá? Você trabalhou muito. You worked a lot. Isso, worked. Isso aí, você pronunciou o ed no final. Maravilha. Aí, agora negando, você não trabalhou muito. You did not work a lot. Isso, aí você parou no K, não falou o ED. Beleza. Correto. Aí a pergunta, tá indo maravilhoso, isso. E a pergunta? Did you work a lot? O futuro simples? You will work a lot. Isso. Aí negando. You will not work a lot. Uhum. Will you work a lot? Topzera. Marcos, brigadão, tá? Espero te ver aqui em outras oportunidades.